Olá, meus irmãos, graça e paz para todos. Vamos a mais um vídeo aqui no canal Renovo da Palavra. Gente, nesta oportunidade eu gostaria de falar mais um pouco sobre aquele tema tão difícil, aquela fala tão difícil de Jesus. Um será levado e o outro será deixado. Mas antes de eu abrir aqui os comentários acerca deste assunto, eu gostaria de pedir a você, se você gostar deste vídeo, no final dele, não se esqueça de deixar o seu joinha. E quem ainda não é inscrito no nosso canal, e se gostar do nosso conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho em todas, para que você não perca nenhuma de nossas notificações, pois nós vamos postar mais conteúdo como esse, tá ok? O irmão Gedilson fica muito agradecido a todos. Então vamos lá. Nós, na verdade, já gravamos aqui um vídeo sobre este tema. Um será levado e o outro será deixado. Porém, gente, o vídeo anterior nós direcionamos para o público em geral. E aqui neste vídeo eu gostaria de direcionar para o público preterista. Especialmente, é claro, para o público preterista. Quem são os preteristas? São aqueles estudantes da Bíblia que compreendem que todas as profecias já se cumpriram lá no passado, no primeiro século, precisamente até o ano 70 depois de Cristo. Estes daí são os preteristas radicais. Também tem alguns pseudos pregadores aí da graça que aderiram a escatologia já realizada e compreendem também que Jesus já voltou, os mortos ressuscitaram, o arrebatamento já aconteceu e etc. dentro da escatologia. E por fim tem os preteristas parciais, que até compreendem que grande parte das profecias já se cumpriram no passado e não acontecerão de novo. Porém, a volta física de Jesus com a ressurreição dos mortos e o julgamento final ainda está no futuro. Mas vamos lá, um será levado e o outro será deixado. Por que eu estou aqui direcionando este vídeo principalmente a este público, ao público preterista? Por um simples motivo, porque nas nossas pesquisas aqui no canal, para desenvolvermos o conteúdo, nós vimos uma série de trabalhos de cunho preterista sobre este tema. Um será levado e o outro será deixado. Porém, um detalhe chamou muito a nossa atenção. Qual foi o detalhe? É que nos trabalhos que nós pesquisamos acerca do preterismo, tratando aí sobre um será levado e o outro será deixado, nenhum dos preteristas comentaram esta cena de Mateus 24, 40 e 41, bem como Lucas 21, do verso 20 ao 24, Lucas 17, 26 ao 37. Nenhum dos trabalhos de cunho preterista comentaram esta cena dentro do livro, gente, do Apocalipse. Um será levado e o outro será deixado. Esta cena está dentro do livro do Apocalipse também. Lá no capítulo 19, do versículo 17 até o versículo 21. Então, uma vez que os preteristas não comentaram, não sei eu qual motivo, isso chamou a nossa atenção. Aí nós decidimos fazer aqui este vídeo direcionado ao público preterista. Vai ser bem resumido, um vídeo rápido, mas eu quero convidar você que gosta deste assunto e já se interessou pelo assunto, que assista ao nosso vídeo anterior, tem quase 28 minutos. Onde eu explico com riqueza de detalhes exatamente o que Jesus quis dizer com esta frase. Um será levado e o outro será deixado. Mas vamos lá para alguns textos bíblicos. Primeiro, Mateus 24, 40 a 41. Então
Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Lucas capítulo 17, olha só o mesmo assunto no Evangelho Sinótico de Lucas. Capítulo 17, verso 26 até o verso 37, tá, gente? Mas eu não vou ler o texto todo para o vídeo não ficar muito longo. Conforme eu já falei, nós temos o vídeo bem detalhado aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixo para você, caso você deseje ver o vídeo bem detalhado sobre um será levado e o outro será deixado, o que Jesus quis dizer. Mas vamos lá, Lucas 17, versículo 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Olha só o verso 37. E, respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias, uma referência ao exército romano e à cidade de Jerusalém. Lucas, ele nos dá mais informações, ele nos dá uma visão panorâmica do assunto, lá no capítulo 21, do versículo 20 até o versículo 24, eu não vou ler o texto todo, mas eu deixo aqui a sugestão para você fazer a leitura do texto todo. Lucas 21, do 20 ao 24. Eu vou ler o verso 20 e vou ler a parte A do verso 24. Olha só. Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei, então, que é chegada a sua desolação. Parte A do versículo 24. E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. Nós começamos a leitura em Mateus 24, 40 e 41, onde Jesus disse: um será levado e o outro será deixado. Em Lucas 17, do 26 ao 37, os discípulos perguntaram: Senhor, onde? Segura firme esta informação aí, gente. A pergunta dos discípulos, porque a pergunta identifica a cena. Eles perguntaram: onde, Senhor? A resposta de Jesus: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. A primeira dica que eu gostaria de passar para você neste vídeo, bem rápido e resumido, é que você reúna o máximo de elementos escatológicos dentro do contexto de Lucas, do capítulo Lucas 21, do verso 20 até o 24. Ali está presente o exército romano, ali estão presentes os sobreviventes que foram levados cativos para as nações, os vivos. Ali Lucas fala também dos que foram deixados. Quem foram os deixados? São os que foram deixados mortos no solo de Israel. Olha só mais os elementos que tem. Tem o exército romano com a espada na mão. Tem tantos elementos. Tem o verso 22, onde Jesus disse que eram dias de vingança para que se cumprisse tudo que estava escrito acerca da destruição de Jerusalém. Ou seja, vários detalhes aí. Porém, nós vamos agora ver esta cena, que é uma cena única, no Apocalipse. E talvez agora nós possamos compreender a ausência dos comentários de cunho preterista sobre um será levado e o outro será deixado, mas no livro do Apocalipse, tá ok? Eu não vou ler o capítulo, o texto todo, Apocalipse 19, do versículo 17 até o 21, para o vídeo não ficar muito longo. Mas olha só o que está escrito no 17. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus,
olha o 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado e sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. O primeiro ponto que eu gostaria que você compreendesse comigo é que se trata da mesma cena. Lá em Lucas 17, 37, os discípulos perguntaram: onde, Senhor? E ele disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Mas apesar de ser a mesma cena, quando você coloca frente a frente, você vê uma série de diferenças. São diferenças gritantes. Apesar de ser a mesma cena, mas se você olhar lá nos evangelhos, a espada está nas mãos do exército romano. Aqui no Apocalipse, a espada está com o cavaleiro do cavalo branco, neste caso com Jesus, saindo da boca de Jesus. Quando você olha para a cena lá nos evangelhos, Lucas 21, versículo 24, observe que os vivos, os que foram levados vivos, foram os sobreviventes da guerra judaico-romana, que foram dispersos, foram levados para serem escravos em todas as nações do primeiro século. Essa aí foi a segunda grande diáspora. E os que foram mortos são os que foram deixados ali no solo de Israel. Os que foram deixados foram as vítimas, os alvos da espada do exército romano. Mais uma vez, olha a cena no Apocalipse. Nós já falamos da espada, que lá está na mão do exército romano, e aqui está na mão do cavaleiro, está na boca do cavaleiro do cavalo branco. Vivos aqui no Apocalipse foram a besta e o falso profeta, lançados no lago de fogo. E os que foram mortos, vítimas da espada do que cavalga o cavalo branco? Os exércitos da besta. Então você vai observando que, apesar de ser a mesma cena, mas a cena dos evangelhos é irreconciliável com a cena do Apocalipse. Vamos ver mais algum detalhe? Lá em Lucas 21, verso 20, o exército ali foi o exército de César Nero no primeiro século. Pode observar na história que o exército saiu vitorioso. Aí você vem no Apocalipse, capítulo 19, versículos 19 e 21, o exército está sendo derrotado. Então você vai trabalhando um lado e outro, e você vai percebendo que, apesar de ser a mesma cena, uma vez que os discípulos perguntaram: onde, Senhor? E ele disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntaram as águias. Apesar de ser a mesma cena, mas o assunto é irreconciliável. Mas e agora? Como fica a compreensão desse texto? Na compreensão futurista do assunto, a nossa explicação, gente, é muito simples e plausível. A visão está em duplo cumprimento. Lá no primeiro século, devido aos propósitos de Deus, o exército romano representou Jesus com a espada. Por permissão de Deus, ou a serviço do Cristo, permissão do próprio Cristo, eles destruíram Jerusalém para cumprir os propósitos de Deus com a cidade de Jerusalém, que foi levar o juízo contra a Jerusalém apóstata. Então eles representaram o Filho do Homem. Neste caso, não só o exército, mas todo o contexto ali do primeiro século
Tanto os personagens bíblicos como os personagens históricos, eles estão dentro do contexto representativo, foram arquétipos. E o Apocalipse agora pegou a mesma cena, ampliou, reproduziu e aplicou a cena para o final dos tempos. O Apocalipse está tratando do Armagedon, que nada tem a ver com o ano 70, com os evangelhos, com a destruição de Jerusalém. Da mesma forma, a destruição de Jerusalém nada tem a ver com o Armagedon. É muito simples de ser compreendido. Então, resumindo e simplificando o assunto, por que esta cena, apesar de ser única, ela está tão diferente? Porque Deus tem propósitos diferentes. Mas o preterismo compreende que tudo já aconteceu, neste caso, os radicais. Tudo está lá no passado. Então, o que nós temos a sugerir ao preterismo? Harmonize o capítulo 19, do verso 17 ao 21, com os evangelhos, com o primeiro século. Isso é impossível de ser feito, até porque, gente, dentro da visão preterista, a besta foi o Império Romano, na pessoa do imperador Nero. Estes daí foram lançados vivos no ardente lago de fogo, verso 20. Apocalipse 19, verso 20. E lá em Lucas, quem são os vivos? Os judeus e os peregrinos sobreviventes que foram levados para ser escravos nas nações. Na visão preterista, o exército aqui da besta foi o exército romano lá do primeiro século. Mas você vê que no capítulo 19, verso 21 do Apocalipse, eles caíram a fio de espada. Muito diferente de Lucas 19, de Lucas 21, versículo 24, a parte A do versículo, que os mortos foram os alvos do juízo de Deus. Observe as discrepâncias. E assim, gente, não é possível levar o Armagedon para o ano 70. E também não é possível levar o ano 70 lá para o futuro. Nós precisamos ter nossas cautelas ao ensinarmos a palavra de Deus. A dificuldade dos preteristas é que eles ainda não entenderam que uma profecia ela pode se cumprir toda dentro de um evento representativo e depois a mesma profecia se repetir numa outra época, trazendo consigo o seu ápice. É isso que está acontecendo nesta cena. Um será levado e o outro será deixado. Registrada nos evangelhos e registrada no Apocalipse. Não tem como se tornar um assunto só, porque está em duplo cumprimento devido aos seus propósitos, os propósitos de Deus, serem diferentes de uma época para outra época. Tá ok, gente? Eu espero assim que todos compreendam mais um pouquinho da escatologia, que Armagedon é um assunto, anos 70 é outro assunto. No mais, eu agradeço a você por estar vendo este vídeo aqui do nosso canal. E se você gostou, deixa o seu joinha, tá ok? E como sempre digo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.